Então, depois de terminar os romances da Jane Austen, tá na hora então de partir para os seus outros trabalhos. E hoje eu vou falar então dessa novelinha epistolar aqui da autora, o Lady Susan, publicado pela primeira vez em 1871, mas que foi escrito muitos anos antes, ali no finalzinho do século XVIII, quando a Jane Austen ainda era bem novinha. Ou seja, a gente vai ter aqui então um trabalho que foi concebido bem antes de livros ali como O Orgulho e Preconceito e o Emma. Ele, por ser uma novela, é bem curtinho, ele tem pouco mais de 80 páginas aqui nessa minha edição da LPM Pocket, mas isso daqui é um dos mais divertidos que eu li da Jane Austen. Eu acho que eu colocaria ali ao lado do Emma como um dos mais engraçados aqui da autora, porque ele vai trazer uma história estrelada por uma vilã. Uma mulher muito sexy, muito manipuladora, que consegue dobrar todo mundo na lábia e causar desde pequenos desentendimentos entre amigos e familiares até escândalos matrimoniais. Eu já tinha mencionado, inclusive, no vídeo sobre o Emma, como aquela seria uma espécie de anti-heroína aqui da Jane Austen, no sentido de ir contra ali os valores das mocinhas e por ser mimada também. Mas aqui a gente tá falando de uma vilã mesmo, de uma figura que tá ali pra causar na vida de todo mundo. Essa protagonista, então, é a Lady Susan aqui do título. Ela é uma mulher de 35 anos que ficou viúva muito recentemente e ela anda meio mal financeiramente desde a morte do marido e depois ali de um escândalo envolvendo um triângulo amoroso com um homem casado e outra situação ali com outro sujeito que estava praticamente comprometido contra a moça e para quem ela também andou se engraçando. A Lady Susan, então, ela vai passar uma temporada na propriedade dos seus cunhados, os Vernon, e lá, então, ela vai se engajar em um novo projeto. E adivinha qual é, então, né? Ela decide que vai conquistar um jovem herdeiro muito valoroso, mas, conforme a gente vai ver aqui, muito ingênuo, chamado Reginald de Cosse, que é o irmão caçula ali da senhora Vernon, a dona da casa, e também o grande herdeiro da família de Cosse, ou seja, o cara bem rico. E todo mundo ali de Sushel, né, que é o nome aqui da propriedade dos Vernon, inclusive aquele rapaz, eles já sabem da fama da Lady Susan. Então eles já recebem ela ali meio que com o pé atrás, eles sabem que ela não presta, sabem que ela é totalmente manipuladora, mas adivinha só, a Lady Susan consegue dobrar o Reginald nos seus encantos e o cara começa a se apaixonar por ela para o completo desespero ali da irmã dele, que vai então recorrer à mãe dela para saber como é que ela pode impedir que aquela tragédia que seria um casamento entre a Lady Susan e o irmão dela aconteça. E as coisas aqui na história só vão ficar mais interessantes quando a filha da Lady Susan, a Frederica, que é uma menina ali de 16 anos, ela vai acabar sendo expulsa do colégio onde ela estudava e vai se juntar ali à mãe na propriedade dos Vernon, o que vai criar uma situação bem interessante. Existe um requintado prazer em subjugar um espírito insolente e fazer com que uma pessoa predisposta a te detestar reconheça sua superioridade. Proporciona um prazer delicioso. Então, a Lady Susan, ela é extremamente fria, manipuladora, frívola. Como eu mencionei, ela tem 35 anos, ou seja, ela é uma mulher já bem mais velha ali para os padrões da época. No entanto, ela segue mais charmosa e sedutora do que nunca para o deleite dos maridos e o terror das esposas. E ela detesta a filha dela, a Frederica, com quem ela é totalmente fria. Ela considera a menina imprestável, inútil, até porque a Frederica não tem nada parecido ali com a mãe. E o interessante é que a gente vai ver que a Lady Susan, ela se empenha naquelas suas travessuras com os homens, não só para garantir vantagens e acessos, mas porque, acima de tudo, aquilo lhe dá prazer. É uma forma, então, muito eficiente dela exercer poder. É uma típica coquete, como é colocado aqui no livro, né? E ela mesmo fala como que aqueles pobres coitados daqueles homens que caem na lábia dela são bobos e são totalmente descartáveis. Então, a Jane Austen dos romances, ela não costuma criar vilãs femininas que sejam tão abertamente maniqueístas, tão, digamos assim, vilanescas. Quer dizer, a gente pode pensar, sim, em algumas figuras que vão fazer esse papel ali nas suas tramas, quando a gente pensa, por exemplo, na Lady Catherine de Bourgh, ou na Caroline Bingley, lá do Orgulho e Preconceito, ou então, por exemplo, a Lucy Steele, lá do Razão e Sentimento. Mas, ainda que aquelas sejam mulheres bem desagradáveis, bem falsas,
elas são muito mais guiadas ali por um objetivo específico. Ou seja, não vai ser nada e vai chegar aos pés do nível de sacanagem aqui da Lady Susan, porque ela é puramente fria e calculista, e ela realmente causa grandes escândalos e prejuízos e não tá nem aí pra ninguém. Só que diferente dessas figuras que eu mencionei, que no final ali das suas histórias vão se dar meio mal, no sentido de terem os seus planos frustrados, o final aqui da Lady Susan vai ser bem diferente disso. Eu não vou contar, claro, mas é bem interessante. A idade de Lady Susan é uma objeção material em si mesma, mas a leviandade do seu caráter é muito mais grave, que converte a diferença de 12 anos em comparação a uma aninharinha. Esse aqui é, conforme eu mencionei, um romance epistolar, portanto, a trama vai ser contada por meio de cartas que vão ser trocadas ali entre os personagens, que é muito interessante o domínio que a Jane Austen já tinha aqui dessa técnica, que ela consegue realmente conferir um dinamismo muito singular ali para a história. E nesse sentido, ela vai conseguir aprofundar ainda mais aquela sensação de que a gente está testemunhando uma grande fofoca, principalmente nós, né, enquanto leitores, e somos os únicos que sabemos realmente o que está se passando ali. É um efeito também que vai remeter bastante, por exemplo, aquelas cenas de filmes de telefone sem fio. Se você já assistiu um filme, por exemplo, como Meninas Malvadas, você vai saber do que eu tô falando, quando você tem ali vários personagens conversando pela mesma linha e a tela fica dividida e há conversas paralelas com dois personagens falando sobre um terceiro que tá ali à espera e nem faz ideia de que estão falando por ele pelas costas. Enfim, essa é bem a sensação aqui de ler uma história como o Lady Susan. E é interessante ver essa dinâmica social ali das histórias da Jane Austen, ilustrada aqui por essa técnica, né, da troca de cartas, porque os personagens vão relatando interações e tudo mais, e aí a gente vai ver como que eles só podem ser totalmente sinceros com um único confidente, que é para quem eles não vão ter tanto filtro para falar a verdade, para contar o que realmente estavam pensando ou o que aconteceu, porque todo o resto ali vai virar apenas um show de shades e de falsidades, enfim, nada também que a gente já não tenha visto nos outros trabalhos aqui da autora. E não vamos nos esquecer de que isso aqui foi escrito pela Jane Austen lá no comecinho da carreira dela, estima-se que foi concebido ali em torno de 1794, no finalzinho do século XVIII, como eu falei, ou seja, a gente está falando de uma Jane Austen de 18 anos de idade, então para mim é surreal ela ter escrito isso tão jovem. E assim, eu consigo imaginar o prazer aqui da Jane Austen escrevendo isso, e é um exercício muito legal quando a gente pega esses primeiros trabalhos ali de escritores que a gente gosta, porque, primeiro, fica evidente que ela já era uma escritora muito talentosa, e a gente consegue também pegar ideias e padrões que ainda vão se repetir em seus trabalhos mais canônicos, mesmo que de forma assim mais madura. E é justamente essa sensação que você tem quando você lê essa novelinha aqui, depois de passar ali pelos seus grandes trabalhos. Eu gostei bastante aqui do Lady Susan, já é uma das minhas personagens favoritas da Jane Austen, me diverti muito. Ela seria realmente a diva pop aqui da Jane Austen, no sentido de ser muito performática e de realmente causar uma grande impressão em todo mundo. E é isso, se você gostou aqui do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, me diz se você já leu aqui o Lady Susan, se você amou tanto quanto eu essa novela. Eu também tenho outros vídeos aqui da Jane Austen no canal, vou deixar linkados aqui embaixo. E as minhas próximas leituras aqui da autora deverão ser então aqui os Watson e Sanditon, que também estão aqui nessa ediçãozinha que eu tenho da LPM Pocket. É isso, muito obrigado por assistir, um abraço e até a próxima.